Meus amados irmãos, graças a Deus estamos chegando para mais uma aula do nosso curso livre para pregadores iniciantes. Hoje a aula de número 6, com o tema Como compreender os textos bíblicos. E para isto quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 2, e os versículos de 9 a 16, que diz assim a palavra do Senhor. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Posso orar com você? Senhor Deus e Pai eterno, te louvo por mais esta oportunidade de estarmos aqui para estudarmos mais uma aula deste curso, ó Deus, louvando pela vida de cada um desses irmãos que tem se dedicado a realizar, a participar deste curso para a glória do Teu nome. Pedindo que nos dê inspiração, Senhor, para transmitir aquilo que preparamos, como também inspiração aos Teus servos para que recebam aquilo que aqui foi ensinado. Deus, te louvamos e estamos em Tua presença, a dispensação para o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Por isso eu te oro e te agradeço agora, no nome de Jesus. Amém. Que nesta aula nós estaremos mostrando para vocês alguns pontos importantíssimos que o pregador iniciante, como estudante da Bíblia Sagrada, precisa conhecer para entender o texto. E entendendo o texto, isso vai facilitar para que ele prepare o seu esboço, a sua mensagem, o seu sermão, e assim melhor transmitir a palavra de Deus para os ouvintes. Sendo assim, te convido a assistir toda esta aula para a glória de Deus. Tenho certeza que será bênção para a tua vida. Amém? Quero aqui aproveitar, irmãos, para te pedir, você que já é inscrito aqui em nosso canal, compartilha com teus amigos, com os irmãos da tua igreja, nos grupos de WhatsApp, para que possamos alcançar um maior número de irmãos que desejam pregar o Evangelho, aqueles que estão iniciando. E também deixa o teu like aqui no nosso vídeo, divulga o nosso canal aí com teus irmãos e amigos, para a glória de Deus. E você que ainda não é inscrito, está assistindo pela primeira vez, ou já assistiu algumas aulas e ainda não se inscreveu, para um pouquinho aí agora, inscreva-se aqui no nosso canal para nos incentivar a continuar com essas aulas para a glória de Deus. Você pode olhar aqui na pré-lista, não é isso? Que nós já selecionamos ali as 5 aulas anteriores, você pode assistir uma após a outra, é atualizar o estudo desse curso para a glória de Deus. Amém? Vamos para a nossa aula no nome de Jesus. O primeiro tópico da nossa aula de hoje é como compreender o texto bíblico. Não é tarefa fácil, é preciso saber como fazer isso. Apesar das dificuldades,
tudo se baseia num processo muito simples. Entender os pensamentos e sentimentos do autor na época e traduzi-los em palavras conhecidas dos seus ouvintes, reproduzindo ao máximo o conteúdo bíblico. Alguns pregadores limitam-se a dar informações sobre o texto bíblico, deixando aberto a compreensão para os ouvintes. Ou seja, o pregador precisa aplicar o texto bíblico, fazer com que os seus ouvintes compreendam o texto para os dias atuais. Eu estava vendo um comentário de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo do 4 ao 6, que diz assim: E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Observe comigo a declaração do Senhor Jesus para Saulo: Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. O pregador, ele precisa entender isto, o que o autor quis dizer na época. Aqui no caso Lucas escreve o livro histórico do Novo Testamento de Atos dos Apóstolos, e ele narra o momento em que Saulo tem um encontro com Jesus no caminho para Damasco. E ele narra aqui o que Jesus disse a Saulo naquele dia: Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Você, como pregador do Evangelho, precisa fazer com que os seus ouvintes entendam o que é isto nos dias atuais. O que é que Lucas está transmitindo para nós que Jesus quis dizer a Paulo? E eu estava observando um comentário de um pregador do Evangelho, de um estudante da Bíblia, e ele dizia o seguinte: o pregador precisa fazer seus ouvintes entender isso, trazendo para uma ideia atual, de fácil compreensão. Verdade que Jesus usou uma expressão conhecida por Saulo. Saulo sabia o que era um aguilhão. Saulo sabia o que era recalcitar contra os aguilhões, para que ele entendesse o que causaria sua resistência. Era como que Jesus quisesse dizer a Paulo, a Saulo: até quando você vai lutar? Isso só lhe trará dor. O que é que nós precisamos, como pregadores, transmitir no texto? A gente compreende o texto, busca entender o que o escritor, o autor quis dizer na época, e facilitamos o entendimento, a compreensão dos nossos ouvintes. E nisso aqui, se você deixar o versículo, você ler o versículo e deixar ele: dura para ti recalcitar contra os aguilhões, muitos dos seus ouvintes não vai saber o que esta frase queria transmitir, o que Jesus quis dizer a Saulo. Só que você, como um bom pregador, mesmo sendo um pregador iniciante, você vai fazer os seus ouvintes entender que Jesus está dizendo para Saulo: até quando você vai resistir? Até quando você vai lutar contra o meu propósito na tua vida? Isso, Saulo, só vai te causar dor, como o aguilhão causa dores no animal que era domesticado, não é isso? Para que ele obedecesse ao seu dom. Entendendo isso, você tem como fazer os seus ouvintes compreenderem
o que é recalcitrar contra os aguilhões, o que Jesus quis dizer a Saulo. 2. Alguns pontos importantes para compreender o texto bíblico. 1. Comece orando a Deus. Ninguém melhor para explicar um livro do que o seu próprio autor. Antes de estudar a Bíblia, peça iluminação a Deus para que Ele abra o seu entendimento para compreender o que está escrito. Lembre-se, antes de tudo, ore. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, a parte A. O cristão deve orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. O servo deve ter o hábito de orar. Daniel capítulo 6, versículo 10 e 11. O servo deve seguir o exemplo de Jesus, que foi um homem de oração. Lucas capítulo 5, versículo 16 e Marcos capítulo 1, versículo 35. O que é que nós queremos transmitir com este ponto aqui? Que você, pregador iniciante, quando for estudar a Bíblia, quando for usar a Bíblia Sagrada, ore antes de começar. Peça a iluminação a Deus, para que Ele lhe ilumine, para que Ele lhe faça compreender os textos bíblicos e você possa, assim, ter um melhor resultado no seu estudo. Como falamos, ninguém melhor do que o próprio autor do livro para explicá-lo. E precisamos lembrar disto. Todas as vezes que abrimos a Bíblia para ler, para estudar, para meditar, o autor da Bíblia está presente através do Espírito Santo. 2. Leia o texto bíblico. Daniel, para entender o que foi o cativeiro babilônico, ele leu o livro do profeta Jeremias, ou ele leu os escritos do profeta Jeremias. Está escrito assim no livro de Daniel, capítulo 9, versículos 2 e 3. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Isso está escrito no livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Como Daniel conseguiu entender? Lendo. Então, leia o texto bíblico. Leia todo o texto. Não se demore ou não tenha preguiça para ler o texto. Leia o texto inteiro, o texto completo. A leitura diária e disciplinada das Escrituras lhe dará facilidade para compreender o texto e aplicá-lo melhor. Saber extrair lições do texto torna o pregador e estudante da Bíblia mais eficaz. Por favor, entenda isso que eu vou dizer. Alguns pregadores, alguns irmãos nossos, infelizmente, cometem o erro de ler a Bíblia só quando vai pregar. Não faça isso. Não faça isso. Você repetitivo, não faça isso. Tenha o hábito de ler a Bíblia regularmente, estudar a palavra de Deus. Não deixe para estudar a Bíblia só quando receber convites para pregar. Só quando for pregar. Tenha o hábito de ser um estudante da Bíblia e um crente, um pregador que lê a Bíblia todos os dias. Vejam só alguns versículos bíblicos que nos advertem sobre isto. Josué capítulo 1, versículo 8, a mensagem de Deus para Josué. Medita nele de dia e de noite.
Daniel capítulo 17, versículos 18 e 19. Era dever do rei ler todos os dias. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Paulo exorta Timóteo dizendo: o discípulo deve persistir na leitura da palavra de Deus. Então você, como pregador iniciante, não pode apartar-se da leitura diária da Bíblia Sagrada. Leia e leia o texto todo. Todo pregador precisa ler a Bíblia constantemente, diariamente, com o desejo de aprender e praticar o que leu. O que está escrito no livro é para sua aplicação pessoal, para poder, depois disto, ensinar o que leu e o que praticou. Você primeiro lê, segundo você pratica e terceiro você ensina. Esdras capítulo 7, versículo de número 10. 3. Use comentários bíblicos para esclarecer melhor os textos. Já falamos em algumas aulas aqui anteriores que o estudante da Bíblia, o pregador iniciante, ele precisa ter fontes de consultas. E essas fontes de consultas são os comentários bíblicos de homens que estudaram, de homens que se aprofundaram no texto bíblico e trazem o conhecimento para nós. Então, use, pesquise, consulte comentários bíblicos para esclarecer melhor o texto. 4. Use dicionários bíblicos e da língua portuguesa. Os bíblicos vai descrever personagens, lugares e conceitos. O da língua portuguesa vai te fazer conhecer as palavras que você ainda não conhece. Pregador iniciante, ele precisa ter pelo menos 2 dicionários. Já falamos isso aqui em uma aula anterior. Dicionário bíblico e um dicionário da língua portuguesa. 5. Use concordância bíblica para localizar os textos desejados. Uma boa concordância para você localizar os textos que estão de acordo com o que você está estudando. 6. Faça uso de mapas bíblicos. Para que servem os mapas bíblicos? Para visualizar lugares, para visualizar rotas, identificar aonde foi escrito o texto que você está lendo, aonde a história se passou, e os mapas bíblicos darão isso para nós. 7. Use diferentes versões da Bíblia para compreender melhor os textos. Faça comparações entre versões da Bíblia Sagrada. Use pelo menos 2, uma mais antiga, uma mais recente, e faça comparações entre elas. Esse exercício fará com que você entenda melhor as passagens bíblicas. Separei um texto aqui simples de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. E selecionei algumas versões para a gente ler. Vamos ler aqui. Almeida, Revista Corrigida. Está escrito assim: para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. A Ara, Almeida, Revista Atualizada, para o que fui designado pregador, apóstolo e mestre. A Nova Almeida Atualizada, para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre.
Nova Versão Internacional, a NVI, deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o evangelho. Percebam que eu usei aqui 5 versões e todas 5 traz a mesma ideia com uma linguagem diferente, com algumas palavras diferentes, que não vai alterar a mensagem do texto, mas que vai me fazer compreender. Uma diz que ele designou, a outra vai dizer que ele constituiu, a outra vai dizer que ele escolheu, que Deus constituiu, designou, escolheu quem? O apóstolo Paulo. Para quê? Para ser pregador e mestre dos gentios. E nisso vai facilitar a sua compreensão nos textos bíblicos. Então, use versões diversas da Bíblia Sagrada. 8. Use livros sobre a história e cultura dos tempos bíblicos. Por quê? Porque isso vai nos trazer o contexto histórico e cultural da passagem bíblica para uma melhor compreensão do texto. Então é indispensável que você, estudante da Bíblia, você, pregador iniciante do Evangelho, tenha algum livro na sua biblioteca pessoal de histórias e de cultura dos tempos bíblicos, para que você possa compreender melhor o texto da palavra de Deus. 9. Divida os textos em partes. Encontre as divisões dos textos. Isso facilitará a meditação e a compreensão do texto em pauta. Isso não quer dizer que você vai separar um versículo do contexto. É dentro do texto, você vai fazer partes, diminuir o texto em partes menores para a sua melhor compreensão. E você vai compreendendo por partes e no final junta e tem uma compreensão de todo o texto estudado por você. 10. Identifique as palavras-chave do texto. Ao ler o texto, o estudante da Bíblia, o pregador iniciante, deve considerar as palavras-chave do texto. Saber quais palavras que se destacam naquele texto e que são mais importantes dentro daquele texto. Muito cuidado quando encontrar palavras que você não sabe o significado, não faz parte ainda do seu vocabulário. Por favor, pare um pouco, abra o dicionário da língua portuguesa, abra o dicionário bíblico, identifique aquela palavra, o significado daquela palavra, porque você entendendo o significado da palavra, isso facilitará você compreender o texto. Entendeu? Você encontrou uma palavra que ainda não conhece o seu significado? Pare ali um pouquinho o estudo, pegue o dicionário da língua portuguesa, pegue o dicionário bíblico, identifique a palavra, o seu significado, e isso facilitará você compreender o texto. Aí você volta para o estudo conhecedor do significado daquela palavra. Amém? Além dessas ferramentas, você precisa meditar, refletir e orar, pedindo ao Espírito Santo que lhe ilumine no que você está estudando, para você compreender. E compreendendo bem, você terá como transmitir melhor a palavra de Deus. Terceiro tópico da nossa lição: princípios de interpretação do texto bíblico. Você não precisa ser especialista em hermenêutica,
mas deve ter uma noção clara dos princípios corretos de como compreender ou interpretar os textos bíblicos. Para isto, se tem a ferramenta chamada hermenêutica. E o que seria hermenêutica? O que vem isso na mente de um pregador iniciante? Hermenêutica é uma palavra com origem grega e significa a arte ou a técnica de interpretar e explicar um texto ou um discurso. A hermenêutica tanto ajuda você a interpretar como explicar o texto. Etimologicamente, a palavra hermenêutica está relacionada com o deus grego Hermes, que era um dos deuses da oratória. A hermenêutica bíblica é a arte que estuda as escrituras, o que cada palavra, frase e capítulos significam, evitando assim uma exegese do texto, que é conclusões impróprias ao texto bíblico, e evitar erros de interpretações, aplicando corretamente a exegese. Falei duas palavras aí que talvez você esteja pensando nelas: exegese e exegese. Vamos ver aqui. Exegese é uma análise, interpretação ou explicação detalhada e cuidadosa de uma obra, um texto, uma palavra ou expressão. Etimologicamente, este termo se originou a partir do grego exégesis, que significa interpretação, tradução ou levar para fora. Normalmente, a exegese é utilizada para interpretação e explicação crítica de obras artísticas, jurídicas e literárias, principalmente os textos de cunhos religiosos. Na Bíblia, a exegese é o estudo da interpretação gramatical e sistemática das escrituras sagradas. A exegese acontece quando a interpretação é feita exclusivamente baseada em teorias subjetivas, sem uma pesquisa ou análise profunda, real do texto. É o oposto da exegese. Entendendo isso, muito se tem escrito sobre os princípios de interpretação bíblica. Portanto, existem diferentes métodos de como interpretar o texto bíblico. Não querendo aqui trazer inovações, mas apropriando-me de algumas literaturas sobre o assunto, trago aqui os seguintes pontos. Vamos a eles. Saiba que a Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia é um livro inspirado por Deus e, acima de tudo, é um livro espiritual. Precisa ser compreendido espiritualmente. Não adianta querer compreendê-la à luz da ciência ou mesmo do intelecto humano, pois a Bíblia é compreendida de maneira espiritual, com propósitos espirituais. O nosso texto lido aqui na aula, no texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está?
Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com as palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não adianta querer explicar a Bíblia de maneira natural, pois ela é divina e espiritual. Portanto, acima dos métodos de compreensão da Bíblia está o Espírito Santo que nos ilumina para entender o texto bíblico. A Bíblia é um livro único. A Bíblia ensina uma única teologia, o que significa que existe harmonia na Bíblia, ou seja, a Bíblia se completa. São 66 pequenos livros que formam um só livro, com uma só teologia, o livro de Deus. Portanto, se o significado de algum texto bíblico não está bem claro na leitura, o estudante deve buscar o seu significado na própria Bíblia, utilizando-se de outras passagens, usando, como falamos, de uma boa concordância bíblica, se utilizando do contexto do texto estudado no momento. Para quê? Para que haja uma melhor compreensão. Lembre-se, a Bíblia tem harmonia, a Bíblia é um livro harmônico, ela se completa e ela não vai deixar você sem resposta. Às vezes, para se entender o texto lido, basta ler o contexto. Contexto é o que vem antes ou depois do texto. Temos o contexto imediato e o contexto amplo. Entendendo assim, precisamos, ao não entender o texto, buscar a compreensão na própria Bíblia, nos seus contextos. Amém? Observe isso aqui. A leitura fragmentada pode prejudicar seriamente a compreensão da mensagem. Vou repetir para você. A leitura fragmentada pode prejudicar seriamente a compreensão da mensagem bíblica. Lembre-se, não se esqueça, a Bíblia é um livro harmônico, ela se completa. O que alguém fala em um texto, em um livro, em uma passagem bíblica, pode estar o seu complemento em outro. Então, leia todo o texto, busque a compreensão. Lembre-se, a Bíblia é um livro harmonioso. A Bíblia é um livro que tem harmonia. Alguns cometem o erro de não ler o contexto e perdem a explicação e o sentido por que aquilo foi escrito. Lembre-se que o mesmo Espírito inspirou e direcionou todos os 40 escritores da Bíblia Sagrada. Amém? A Bíblia é a sua própria intérprete. Isso quer dizer que a Bíblia é a autoridade final, absoluta e suficiente sobre a interpretação de si mesma. Para determinar o significado de um texto bíblico, é a própria Bíblia que trará a
compreensão da passagem. Esse princípio aqui vem da Reforma Protestante. A Bíblia somente, sola Escritura, só a Bíblia, ou a Bíblia somente. Lembre-se que, para interpretar um texto da Bíblia, a Bíblia é sua própria intérprete. Busque o significado original do texto bíblico. O pregador iniciante precisa ter segurança de que as palavras e frases usadas numa compreensão transmita a mesma ideia que o escritor bíblico quis transmitir, o que ele tinha em mente. A correta compreensão exige saber quem é o autor do texto, qual seu destinatário, o tempo e o lugar que ele escreveu, o texto bíblico e quais foram as razões que ele escreveu. Ou seja, o pregador iniciante precisa conversar com o texto. Lembra daquelas 5 regrazinhas? Quem escreveu? Para quem escreveu? Quando escreveu? Onde escreveu? E por que escreveu? Converse com o texto, para que você identifique isto. Busque também o significado original dos textos bíblicos. Qualquer tradução precisa ser analisada à luz de alguns critérios. Vamos lá. O contexto histórico. Nesse critério, o pregador precisa entender que ele traz como principal componente o cenário histórico da passagem bíblica, do texto que foi escrito, o contexto literário. Nesse critério, o pregador iniciante precisa entender que o texto bíblico deve ser interpretado literalmente. O texto bíblico diz exatamente o que está escrito e não se deve espiritualizar ou atribuir simbolismo aos elementos do texto bíblico. Contexto social. Nesse critério, o pregador iniciante busca entender o conjunto de elementos que moldam a vida em sociedade e a cultura de determinada região. Contexto cultural. Nesse critério, o pregador iniciante entende o conjunto de saberes, tradições, técnicas, hábitos, comportamentos, costumes e modos de fazer de um determinado grupo de pessoas. Portanto, o pregador iniciante, ele precisa saber que qualquer tradução precisa ser analisada à luz desses critérios para uma melhor compreensão do texto. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Chegando à conclusão da nossa aula de hoje, passamos aí para você essas informações sobre compreender o texto bíblico. Alguns pontos importantes para compreender o texto bíblico. Princípios de interpretação do texto bíblico. Se você observar esses pontos que lhe orientamos, você vai compreender melhor os textos bíblicos para um melhor aproveitamento dos seus estudos, para uma melhor elaboração das suas mensagens e sermões para pregar, como também na prática da pregação do Evangelho. Sendo assim, sou grato a você que chegou até o término desta aula comigo. Se você já é inscrito aqui em nosso canal, não saia sem antes deixar aqui o like. E vou te pedir uma coisa, compartilhe com seus amigos e com seus irmãos, seu grupo aí de WhatsApp, para que outros irmãos venham participar conosco aqui em nosso canal. Como também você que ainda não é inscrito, antes de sair da nossa aula,
Se inscreve no nosso canal, compartilha, deixa o like e Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Deus seja louvado em todas as coisas e abençoe você no ministério da palavra de Deus. Deus use você poderosamente nos púlpitos das igrejas para ganhar almas para o reino de Deus e assim cumprir com gratidão, com prazer na alma, o chamado que Ele fez a você, com a vocação que Ele te deu, e o nome do Senhor será glorificado. Abraço, fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.